Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de meditar com os irmãos em algumas palavras do apóstolo Paulo, direcionada à igreja de Corinto, palavras registradas na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Oremos. Eterno Deus, glorioso Pai, eu te peço neste momento que ilumine nossa mente, nosso coração, na compreensão da Tua santa palavra. Tua palavra como uma semente venha a ser, Senhor, semeada nos nossos corações, que sejam como uma boa terra e venha produzir grandes frutos, não passageiros, mas frutos para a vida eterna. Que não venhamos somente ouvir a Tua palavra, nem tão somente aprender, mas acima de tudo a viver, colocar em prática em nossa vida secular, em nossa vida cotidiana, os Teus ensinamentos, para crescermos a cada dia mais em graça e conhecimento na Tua presença. Que Tua palavra cumpra-se em nós aquilo que lhe apraz, seja orientação, advertência, correção, seja consolo e conforto a um coração aflito, enfim, ó Deus, que Tua vontade se cumpra aos nossos corações neste momento. É o que te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essas palavras do apóstolo Paulo são palavras a um povo que necessitava de forças para suportar algumas circunstâncias que viriam. E hoje nós vivemos uma situação adversa, mas o Senhor ele tem sempre consolado e confortado o coração da sua igreja. O Senhor nunca tem nos desamparados. Afinal, ele sempre deixou claro que o cristão poderia passar por lutas, mas ele também sempre evidenciou na sua palavra que a todo momento ele estaria aos nossos lados. Ao mesmo tempo que ele diz que, filhinhos, no mundo tereis aflições, ele também diz que estaria conosco por todos os dias das nossas vidas. E Deus é fiel para cumprir a tua palavra. Meus queridos, uma grande preocupação que eu tenho com esses dias que nós estamos vivendo é de, no coração de alguns começarem a entender que essa luta, essa situação a qual a gente passa seja algo insuportável, algo além das nossas forças. E não somente essa situação de isolamento social, de impedimento de nos reunirmos em nossas congregações, mas na nossa vida espiritual, por diversas vezes surgem problemas que parecem insolucionáveis aos nossos olhos. Muitas das vezes parece que estamos passando por determinadas provações a qual não teremos força de prosseguir até o final, de continuar, onde vem aquela sensação de que seremos derrotados no meio do caminho. E a palavra do apóstolo Paulo, ela vem ao meu e ao seu coração neste momento. Uma palavra que diz que não sobreviria sobre cada um de nós tentação que nós não pudéssemos suportar. Mas alguns podem até pensar: irmão Douglas, você não sabe o que eu estou passando, por isso que você está dizendo isso. Mas, meus queridos, essas palavras não são minhas. Essas palavras foi do próprio Deus ao coração do apóstolo Paulo. Quem garante o cumprimento dessa palavra é Deus, e eu sei que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. Então, quando o Senhor diz que nós não passaríamos por lutas além daquela que a gente possa suportar, pode olhar ao seu redor por tudo que você está passando
E saiba que se o Senhor tem permitido que cada um de nós venhamos a passar por isso, é porque Ele que conhece o nosso interior, Ele que nos conhece melhor do que a nós mesmos. A gente não conhece sequer os nossos sentimentos direito. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Só Deus que nos conhece na plenitude. E Deus conhecendo o meu e o seu coração, Deus conhecendo a minha e a sua vida, Ele encontrou em nós forças para que pudéssemos passar por isso que hoje nós estamos passando. Por essa situação que hoje nós estamos passando. O Senhor, quando eu olho na Bíblia Sagrada, Ele nunca desamparou os seus filhos. Eu vejo a nação de Israel passando por situações muito difíceis. Eu vejo a nação de Israel, por muitas vezes, sendo dominada por outros impérios, sendo escravizada por outros impérios, passando por situações, inclusive, de pestilências. Só que, se a gente começa a passar umas folhinhas para frente para chegar no final da história, a gente vê o plano divino se realizando. A gente vê Deus trazendo a vitória, Deus trazendo o conforto para o seu povo. Não existe uma história sequer a qual Deus tenha perdido. Quando Deus Ele permite que os seus filhos passem por alguma tentação, Ele já tem um livramento e a vitória lá na frente. Hoje nós vivemos algo interessante. Vivemos uma situação a qual a gente não consegue olhar para frente e saber quando que ela vai acabar. Mas uma coisa eu tenho certeza, como todas as outras histórias bíblicas tiveram um fim, a qual Deus derramou o seu poder, a sua graça, dando vitória ao seu povo, essa de agora não será diferente. O Senhor tocou no meu coração para meditarmos nessa palavra, porque Ele queria dizer para mim e para você, se hoje nós estamos passando por uma luta que achávamos que não tínhamos força, se a gente está olhando para a circunstância e achando que esse problema está muito grande, está muito difícil, ao invés de nós nos entristecermos, é motivo de nós nos alegrarmos. Sabe como a gente pode se alegrar nesse instante? Em primeiro lugar, pensando que se Deus nos permitiu passar por isso, é porque Ele encontrou em nós forças. É porque Ele encontrou em nós forças para que pudéssemos suportar, para que pudéssemos passar por essa situação. Pode ser que você nem soubesse que você tinha fé e força para passar por isso que você está passando hoje, mas o Senhor já sabia. E nos momentos de adversidade, é importante que nós possamos aproveitar a situação para despertar em nós um crescimento espiritual. Podemos aprender com essas situações. Podemos aprender em meio às dificuldades. Tem um ditado, não é um versículo bíblico, que diz assim, bem-aventurado, como tem bem-aventurado, às vezes parece que é bíblico, né? Mas não é não. Bem-aventurado aquele que aprende com o erro dos outros, porque ele não precisará passar pela mesma situação. Então, nessa situação, somos nós mesmos que estamos passando. Só que a gente tem a oportunidade de simplesmente fingir que nada está acontecendo, mas temos também a oportunidade de nos despertar ainda mais para Cristo. Toda adversidade, ela produz um aprendizado. Que nós possamos aprender com toda essa situação, várias lições. Uma delas, quantas vezes tivemos oportunidade de ter ido até a casa do Senhor, mas por algum motivo, não, hoje eu estou cansado, não, eu tenho isso para fazer. Por algum motivo a gente deixou de ir. Hoje
vivemos um momento que não podemos estar lá. E o nosso coração ansiando pelo momento ao qual novamente poderemos nos reunir. Toda essa situação, que ela venha trazer aos nossos corações reflexões. Eu tenho a certeza que depois que tudo isso passar, nós veremos a obra de Deus com um novo enfoque, com um novo olhar. Eu creio que muitos vão valorizar o abraço no irmão, valorizar o carinho, a comunhão, a unidade, valorizar aqueles momentos na qual a gente dá as nossas mãos e ergue a nossa voz como um lindo coral para exaltar e bendizer ao Senhor. Enfim, valorizar os momentos que podíamos estar juntos, adorando ao Senhor. Que com tudo isso a gente aprenda a valorizar aquilo que nós tínhamos e temporariamente não estamos tendo mais. Quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram em cativeiro babilônico, eles não tinham mais templos para buscar a Deus. Isso fez muita falta para o coração deles. Mas isso não os impediu de continuar buscando o Senhor, orando a Deus. Daniel orava a Deus por 3 vezes ao dia. Que nós todos possamos aproveitar este momento e confirmar a nossa fé, afirmar a nossa fé. Momentos de dificuldades, eles sempre ocorrem em meio ao povo de Deus. E nós somos uma geração que foi escolhida para passar por essa situação. Muitos passaram por situações até piores do que as nossas. Mas é um momento de aprendizado. O profeta Abacuque, ele tem uma oração que parece ser uma das mais belas poesias, né? Quando ele diz no seu livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E eu te pergunto neste momento, como que está o seu coração? Você está alegre? Você está preocupado? Ou você está confiante de que tudo está nas mãos do Senhor? O profeta Abacuque, ele passou por situações bastante difíceis. E esses 2 versículos a qual eu acabei de citar, demonstram o aprendizado que ele teve em meio a toda a situação adversa que ele passou. Qual foi esse aprendizado? De que não importa o que aconteça, não importa o que esteja acontecendo. Ele diz no final, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nada pode tirar a alegria do seu coração, a alegria e a confiança de que tudo está debaixo da onipotente mão de Deus. Não existe situação que justifique a falta da busca pela presença de Deus. Não existe situação que justifique alguém deixar de buscar ao Senhor, alguém deixar de louvar ao Senhor. Então todos nós venhamos a erguer a nossa voz em louvor e adoração ao Senhor. Venhamos a buscar cada vez mais da presença do Pai. É momento de buscarmos dentro dos nossos lares, não mais em ajuntamentos, mas os nossos lábios, eles não vão se fechar. Estamos temporariamente impedidos de nos reunir, mas não há nada que impeça os seus lábios de se abrirem em louvor e adoração ao Senhor. Assim como o Senhor esteve
no controle e na direção do mundo por todo esse tempo, ele continua também. Pode ser que hoje a figueira não esteja florescendo. Pode ser que hoje não tenha fruto na vide. Mas o convite que Deus nos faz é de continuar louvando o seu nome. Uma coisa muito comum que acontece com as pessoas é duas classes, que são dois extremos, e perigoso isso. Pessoas que só sabem louvar a Deus quando tudo está bem, e pessoas que só louvam a Deus quando tudo está mal. Esses dois casos são muito perigosos. Porque aquele que só sabe louvar a Deus quando tudo está bem, quando ocorre uma situação adversa, ele desanima muito fácil, ele entristece, ele abandona tudo, ele larga a mão de tudo. E o que Deus tem que fazer para essa pessoa aprender? Aquela pessoa tem que passar por algumas lutas para aprender a adorar a Deus mesmo no meio das lutas. Porque ela só sabe adorar quando tudo está bem. Então a consequência daquele que só louva a Deus quando tudo está bem é ter que passar por algumas dificuldades para aprender a adorar a Deus mesmo na adversidade. E aquele que só adora a Deus quando está no momento de luta, de problema, de dificuldade. Porque daí vem o desespero, ele começa a buscar a Deus e de repente quando tudo parece estar bem, ele para de buscar ao Senhor. A consequência é a mesma. Passar por uma nova luta porque só tem buscado a Deus em meio às lutas. Porque se vier tempos fáceis, tempo de bonança, muitas das vezes até esquece que ele tem um Deus. Então, todos nós devemos aprender a buscar a Deus quando a figueira está florescendo, mas quando ela também não florescer. Quando houver fruto na vide, mas quando também não houver. Ainda que a oliveira esteja cheia do seu fruto, ou vazia. Ainda que os campos estejam produzindo os mantimentos, ou não. Devemos continuar a louvar ao Senhor. E não existe justificativa para deixar de louvar a Deus na adversidade. Porque como o apóstolo Paulo disse, não sobreviria sobre nós luta além daquela que pudéssemos suportar. Tudo isso que você está vivendo hoje, o Senhor encontra em ti forças para prosseguir e para caminhar. Por isso seus lábios não podem deixar de louvar ao Senhor. Se aproxime ainda mais de Deus, porque é nele que encontramos a nossa salvação. Que o Espírito Santo continue falando a cada coração, que essas palavras possam nos consolar nestes momentos de adversidade e nos dar forças, porque em breve tudo isso passará e logo, logo estaremos juntos, unidos, abraçando uns aos outros e de mãos dadas, exaltando esse Deus que está agindo em nosso meio. Exaltando esse Deus que sempre esteve no controle e na direção, no curso da história da humanidade. E agora não é diferente. Pode ser que você não entenda o que está acontecendo, mas são os planos e os projetos de Deus, mais uma vez, se realizando. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações e possamos estar cada vez mais com o coração firmado em Deus, porque é somente nele que encontramos a solução para os nossos problemas e o conforto que o nosso coração tanto precisa. Amém.